Boa tarde, quarto ano. Vamos para a nossa aulinha de português de hoje? Eu quero que vocês peguem a apostila na página 15. Vocês vão ver que lá está escrito tempo verbal. Vamos relembrar mais um pouquinho sobre os verbos, mais especificamente sobre os tempos verbais, que nós já veremos eles aqui acima. Primeiro, vamos relembrar o que é verbo. Verbo, como vocês já aprenderam, é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. E o verbo, ele pode variar em pessoa e em número, no singular e no plural. A primeira pessoa do singular é eu e a primeira pessoa do plural é nós. A segunda pessoa do singular é tu, a terceira pessoa do singular é vós. A terceira pessoa do singular é ele ou ela, e a terceira pessoa do plural, eles ou elas. O verbo, ele pode variar também em modo, como nós já aprendemos, o modo imperativo, aquele que expressa uma ordem, um pedido ou passa uma instrução, como nós podemos ver naqueles textos instrucionais. O verbo, ele pode variar também modo indicativo. O modo indicativo, ele dá uma certeza, ou no modo subjuntivo, que indica uma dúvida ou uma hipótese. Mas nós vamos ver na nossa apostila sobre os tempos verbais: presente, pretérito e futuro. Pretérito ou passado, como está na nossa apostila. O passado, o pretérito, ele pode ser pretérito perfeito, pretérito imperfeito ou pretérito mais que perfeito. Nós não vamos aprender eles especificadinhos ainda, mas a tia está apresentando para vocês saberem que existem essas outras formas, esses outros tipos de tempos verbais. Temos também o futuro, futuro do pretérito ou futuro do presente. O tempo presente, ele indica, ele expressa fatos que ocorrem no momento em que se fala. Quando, por exemplo, eu falo, está no presente. Quando está no passado, no pretérito, expressa um fato que aconteceu antes da nossa fala, no momento anterior ao momento da fala. Ou seja, que já aconteceu. E o futuro é um fato posterior ao momento da fala, ou seja, o fato que ainda irá acontecer. Então, agora, com essas informações, nós vamos resolver os exercícios lá da página 15. Vamos reler aqui este trecho do 20.000 Léguas Submarinas. Novamente segui o Capitão Nemo. Fomos até o centro. Ali havia uma espécie de poço aberto entre duas divisórias estanques. Uma escada de ferro cravada na parede levava à extremidade superior. Perguntei ao capitão para que servia. Esses verbos em destaque: segui, fomos e perguntei, eles estão no presente, no passado ou no futuro? É algo que está acontecendo, que já aconteceu ou que ainda irá acontecer? Muito bem, esses verbos estão no passado. Agora nós vamos ver em que pessoa do discurso esses verbos estão conjugados. Lembrando que primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele ou ela. No plural, primeira pessoa nós, segunda pessoa vós,
Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Então, vamos lá. Seguir. Quem seguiu? Eu segui. E eu segui é o quê? Primeira pessoa do singular. Eu segui. Eu é primeira pessoa do singular. Fomos. Quem fomos? Nós fomos. E nós é a primeira pessoa do plural. Muito bem. Perguntei. Quem perguntei? Eu perguntei. E eu já vimos que é primeira pessoa do singular. Então, completem lá na letrinha B. Letra C. Como ficaria o verbo seguir na primeira pessoa do singular do presente? Como ficaria o verbo seguir na primeira pessoa do singular no presente? Então, conjugando esse verbo com a primeira pessoa, eu. Só que no presente é eu sigo. Eu sigo. Se fosse na terceira pessoa do plural, também no presente. Eles ou elas seguem. E se fosse na terceira pessoa do plural do futuro, eles ou elas seguirão. Então, primeira pessoa do singular, sigo, no presente. Terceira pessoa do plural, o verbo seguir, seguem. E terceira pessoa do plural, o verbo seguir no futuro, seguirão. Já aprendemos que os verbos no futuro terminam em ão, no presente, no passado, em am. Continuando aqui, exercício 2. Observe as ilustrações e complete as frases com a forma verbal adequada no tempo pretérito, no passado. A ação já aconteceu. A frase é: ontem, ao aniversário de Mariana. Ontem o quê? Ontem eu fui ao aniversário de Maria e dei a ela um presente. E, como já aconteceu, é passado, essas crianças parecem estar estudando. Ontem, eu e minha amiga estudamos filosofia na biblioteca da escola. Então, a ação que já aconteceu. Colocamos os verbos no passado, no pretérito. Agora, vamos para o exercício 5. Indique a pessoa e o tempo das formas verbais destacadas em cada uma das frases. A frase A: não irei embora hoje. Em que pessoa e tempo está o verbo irei? Quem não irei? Eu não irei. Se é eu não irei, é primeira pessoa. Então, este verbo está em primeira pessoa do singular. Primeira pessoa do singular. E em que tempo verbal eu não irei? Está no futuro. Letra B. Amanhã é sábado, mas trabalharei. Quem trabalharei? Eu trabalharei. Então, é primeira pessoa também do singular. E como é trabalharei, ainda irá acontecer, portanto, é futuro. Letra C. José e Maria foram embora mais cedo. José e Maria são eles. Eles é terceira pessoa do plural. Se eles já foram embora, significa que a ação já aconteceu, portanto, está no pretérito, no passado. Letra D. Ninguém na empresa trouxe marmita. Quem é ninguém?
Eles não são eles, ali são os funcionários. Então, eles é terceira pessoa. Como é trouxe, está no singular. Terceira pessoa do singular. E, como já aconteceu a ação, o verbo está no pretérito. Vamos para a letra E. Sei que horas são. Sei. Quem sei? Eu sei. Primeira pessoa do singular. E está no presente. Agora vocês vão ler a letra F, G e H e vão responder de acordo com o que nós trabalhamos até agora. Leia essa tirinha. Ontem acabou a luz lá em casa. E agora? Estamos ralados. Acendemos uma vela e meu pai pegou um livro. Foi a noite mais legal da minha vida. Por que o Armandinho... Vamos responder a letra A. Por que o Armandinho ele fica desesperado quando a luz acaba? Por quê? Porque nessa época em que nós vivemos, é comum a gente pensar que a diversão e tudo que nós gostamos de fazer depende da eletricidade, como assistir a televisão, brincar no videogame, no computador, bem como a nossa própria vida moderna depende da eletricidade. Então, talvez por isso que ele tenha ficado tão desesperado pela falta de energia. E o que acontece em seguida? O que acontece nesse próximo quadrinho aqui? Ele acende uma vela e o pai pega um livro para ler. O que você imagina que ocorre entre o segundo e o terceiro quadrinho? Lá na letra C. O que nós podemos concluir, imaginar que pode ter acontecido aqui? Que eles podem ter passado a noite toda lendo. Letra D. Por que Armandinho afirma que a noite à luz de vela foi a mais legal de sua vida? Por que será? Porque é um momento diferente de todos aqueles que o Armandinho já tinha vivido. Então, talvez por isso ele afirma que foi a noite mais legal da vida dele. Letra E. Circule as formas verbais da tirinha. São todas essas que a tia destacou. Acabou, esperamos, acendemos, pegou e foi. Letra F. Porque os dois primeiros quadradinhos indicam um fato que aconteceu na noite anterior a ida de Armandinho à escola ou aconteceu no mesmo dia em que ele foi à escola? Na noite anterior. E como que nós temos essa certeza lá na letra G? Por quê? Porque os verbos eles foram usados no passado e ainda usaram aqui o advérbio de tempo, ontem. Então, isso indica que a ação aconteceu na noite anterior. E na letra H, qual a forma verbal está no presente? Explique o uso deste tempo verbal na história. A única forma verbal é estamos, que está no presente. Ela aparece na fala de Armandinho no primeiro quadrinho. Trata-se da reprodução desse personagem no momento em que a luz de sua casa apaga. Então, na página 18, nós vamos ver sobre os verbos terminados em ran e rão. Como a pronúncia das formas verbais terminadas em AM, RAM e RAOTIL é parecida, é preciso ficar atento à escrita dessas palavras e ao tempo verbal em questão. Elas jogam bola está no presente. Elas jogaram bola está no passado. E elas jogarão bola está no futuro. Então, vamos observar aqui essas duas palavrinhas, seguiram e seguirão. Qual é a diferença entre elas? É que a palavra seguiram indica que a ação aconteceu no passado e seguirão que a ação ainda irá acontecer. E que terminação indica uma ação que já aconteceu? Rão. E que ainda irá acontecer? Rão. Complete as lacunas.
Formas verbais que terminam em rã indicam ações realizadas no passado. E formas verbais que terminam em rão indicam ações a serem realizadas no futuro. Número 7. Complete as frases com a forma verbal no passado dos tempos que estão entre parênteses. Então, vamos pegar os verbos que estão entre parênteses e vamos completar usando eles, conjugando eles no passado. O verbo comer, os macacos comeram todas as bananas. O verbo cantar, as meninas cantaram na festa de final de ano da escola. O verbo colheram, os alunos colheram as cenouras plantadas na horta. E assim por diante. E o mesmo farão no exercício 9 com os verbos no futuro. E em que pessoa estão conjugadas as formas verbais das frases 7 e 8? Na terceira pessoa do plural. Aqui basta vocês ligarem, lembrando que os verbos terminados em rã estão no passado e os verbos terminados em rão estão no futuro. Basta vocês ligarem as frases. Leia estas frases. As meninas falam sobre o filme. As meninas falaram sobre o filme. Qual é a diferença entre as formas verbais destacadas? A forma verbal falam está no presente e falaram está no passado. Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!